Hoje eu vou apresentar para você uma coisa que você vai ter que ficar muito íntimo, se já não é. O processo judicial. Novos notícias do meu Brasil, sejam todos muito bem-vindos a mais um Porta do Direito na Prática, o programa que te dá o conhecimento necessário para você sentir segurança e te ajudar a ter uma advocacia lucrativa. Eu sou Alberto Lopes Júnior, eu sou advogado há 17 anos, exerci durante 7 anos a função de juiz leigo no Tribunal de Justiça do Rio e o tema do Porta do Direito na Prática de hoje é um pedido lá no Instagram. A galera tem pessoas, advogados formados, estudantes, que nunca viram um processo judicial. Então hoje, o tema do Porta do Direito na Prática é como é um processo judicial. Vamos embora. Na faculdade a gente aprende muita teoria. Eu me lembro quando eu comecei a comprar os primeiros códigos, código de processo civil, código de processo penal. Eu li aquilo lá, mas a falta de contato com as peças, com o processo, me impediam de visualizar aquilo, né? Parecia que faltava materialidade. Pô, como é que é aquilo que funciona? E, na verdade, muitas pessoas falam isso hoje. Ó, é a teoria uma, a prática é outra. Na verdade, eu sempre repito, a prática é a aplicação da teoria. E óbvio que com o tempo você vai melhorando, você vai entendendo. Então, o que eu tenho para começar esse tema de hoje, vou beber minha aguinha que minha boca fica seca. Antes de eu mostrar o processo judicial para vocês, é importante você lembrar, ou muita gente nem sabe, esqueceu ou não deu, três conceitos básicos do direito, que é a jurisdição, a ação e o processo. O que é a jurisdição? Eu vou falar de muito resumidamente, eu não quero falar de teoria geral do processo, mas só para vocês entenderem. O que é a jurisdição? De uma forma bem simples, é o poder-dever do Estado de prestar tutela jurisdicional. Isso é jurisdição. E o que é a ação? Não está lá na Constituição dizendo que nós temos direito de ação? A ação é a provocação do Estado para prestar essa tutela jurisdicional. Agora, como você provoca o Estado para prestar essa tutela jurisdicional? É através de uma sucessão de atos que tem procedimentos próprios. Aí vai depender do tipo de ação, vai depender de vários fatores. Mas essa sucessão de atos, nós damos o nome de processo, que é um instrumento pelo qual você vai requerer ao Estado a prestação da tutela jurisdicional. É um instrumento pelo qual você vai provocar o Estado. Lembra que eu falei da ação? Então hoje eu vou mostrar para vocês como é um processo judicial no Juizado Especial Cível. Nesse rito que é mais simples, porém não é fácil. Você tem que entender, você tem que saber. 55% de todos os processos do Brasil tramitam no Juizado Especial Cível. Então, quer dizer, as 55% das soluções jurídicas são realizadas pelo Juizado Especial. Observe ó, que tem Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Civil Comum, Justiça Criminal, Office de Sucessão, 55% é no Juizado Especial Cível. Então, vamos embora. Vai ter gente que é o primeiro contato, que vai ver como é um processo judicial. A maioria dos tribunais migraram para o eletrônico, a maioria dos processos, acredito eu, aqui no Rio, quase tudo está digital, é eletrônico, então vou mostrar para vocês como é um processo eletrônico. Conversei com clientes que autorizaram eu a colocar uma inicial deles, um processo que eu patrocinei. Poderia colocar um processo de família, poderia colocar um processo civil, enfim. Mas eu vou colocar um processo em que o autor era eu, né, para evitar qualquer tipo de problema, para vocês observarem como é um processo no Juizado Especial Cível. E como começa um processo? O processo começa com a petição inicial. E quando você distribui, o que é distribuir? Distribuir esse ato de você protocolizar a petição inicial no tribunal
E quando há mais de uma vara, mais de um juizado, vai realizar um sorteio. Por isso que falam muitas vezes que é distribuição por sorteio. Existem casos que não vai haver distribuição, porque a competência é daquela vara única, a competência é daquele juizado que atende aquela região administrativa. Mas, em regra, até em relação ao princípio do juiz natural, né, para você não ter esse poder de ter que escolher o juiz, a ação é distribuída por sorteio. E aqui no Tribunal de Justiça do Rio tem essa folhinha. Essa folhinha. Isso aqui é um processo eletrônico todo, tá, gente? É de 2017, um processo mais antigo. Eu ia pegar um do PJE, mas preferi pegar esse antigo que eu acho que ele é mais organizado para eu mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Antigamente, quando você distribuía a ação, o processo era autuado. O processo está na autuação. O que é autuação? A autuação era dar um número para o processo, era numerar as folhas do processo, era verificar se as custas foram pagas corretamente, enfim. Isso era autuar. Hoje em dia, a autuação ficou diferente. Tem gente que diz que acabou e tal. Então, por exemplo, nesse caso aqui, foi dada entrada no processo através da petição inicial, né? Foi distribuído o processo. Tanto que você vê aqui, ó, distribuição, sorteio. Sorteio. E caiu nesse 7º Juizado Especial Civil. Beleza? Foi um processo de 2017, tal. A autuação hoje virou isso aí, porque o sistema automaticamente já coloca número de página e tudo mais. Logo depois dessa página, você acompanhando aqui pelo lado esquerdo, ó, vem a petição inicial. Eu não vou colocar a petição inicial ali, que tem meus dados, nem é mais o meu endereço, mas eu peguei aqui a petição inicial do caso. Depois vem a petição inicial. Ó, Alberto, papapá, solteiro, tirei meus dados ali. Isso aqui quem fez essa ação foi até uma ex-namorada minha, que nós éramos sócios. E ela me convenceu, a gente não coloca a ação de obrigação de fazer, a ação indenizatória. A gente coloca assim, ó, ação pelo procedimento da lei, número 9.099. Que na verdade é isso, ação pelo procedimento da lei. Aí tem o réu, intimações, fatos. Eu já dei uma aula de petição inicial para vocês, volta, se você ver o primeiro vídeo do Porta do Direito na Prática, é sobre isso, né? Aí fatos, o fato aqui, ó, é que eu em 2016 comprei uma passagem de ida e volta, tal, não sei o quê. Lembra da causa de pedir? Remota e próxima? A causa de pedir, primeiro você comprova a relação jurídica, depois você fala o que deu, qual foi a ofensa ao seu direito. Ó. Comprei a passagem de volta, desisti, por motivo de foro íntimo, o autor desistiu e o valor não foi devolvido. Acabou. Petição inicial simples. A parte do direito, para ficar bonitinho, mas o juiz conhece o direito, eu até falo muito isso para vocês. Requer o autor, citação, inversão do ônus da prova, restituição do valor, dano moral. Valor da causa, tudo bem. Beleza, vamos voltar lá para cá. O processo judicial ele começa como inicial. E no rito dos juizados especiais cíveis, que já tem até um vídeo que eu falo também, que é o vídeo que fala o rito completo, acontece o quê? Acontece a citação do réu, você vê que nesse caso não tem uma antecipação de tutela, não tem nenhum pedido urgente, né? E vamos ver como isso é na vida real. Deixa eu mudar aqui, colocar de novo o processo na tela. Aí vem a petição inicial, aí beleza, você instrui a petição inicial. Procuração, carteira de identidade, que é um comprovante de residência, tudo mais. Aí, as provas, que eu comprei a passagem, tudo mais. Beleza. Petição inicial instruída. O que acontece depois? Aqui, ó, digitação de documentos. Na verdade, é
a digitação do mandado de citação. Que o mandado de citação é o quê? É um instrumento pelo qual o réu vai tomar ciência da ação. Ó, no processo tal, pela presente fica Vossa Senhoria citado para os termos do pedido formulado por Alberto e já convocando para uma audiência de conciliação. Então, o mandado de citação no juizado especial civil, em regra, ele já vai com a data da audiência. E a data da audiência é o prazo. Teve algumas modificações durante a pandemia, mas vai voltar tudo normal. Mas na lei é isso. E já é intimado para audiência de conciliação. Ó, podendo ser convertido em audiência de instrução e julgamento, presidida por juiz togado, que colherá as provas e audiência una proferindo sentença. Tá? Beleza, saiu a citação. Aí aqui, ó, juntada de R. O que é a R? A R nada mais é do que aviso de recebimento. É para comprovar que o réu recebeu. Nesse caso aqui, a citação foi por carta. É para comprovar que o réu foi citado. Tá? Depois vem aqui, ó, petição eletrônica. O que é essa petição eletrônica? É a defesa do réu. Aliás, aqui nem é a defesa. Essa petição, como é uma pessoa jurídica, como o réu é uma pessoa jurídica, como ela se faz representar? Né? Através de estatuto, contrato social, procuração para o escritório que vai advogar, para os advogados. É isso que acontece. O réu juntou aqui, ó, uma petição, se habilitando nos autos, tá? Requerendo a habilitação no processo e juntou a procuração. Fechado? Procuração, geralmente pessoa jurídica é feita em cartório e tudo mais. Vamos lá. E depois vem o quê? Ó? A contestação, a resposta do réu, a defesa, o nome que você quiser dar. Arguido preliminar. Aí vem o mérito, tese de culpa exclusiva de terceiro, inexistência de dano moral, e no final ele pede a improcedência do pedido. Fechado? Isso ele poderia apresentar até a defesa. Tá? Só que como ele apresentou antes, o que a minha advogada fez, que é o que eu faço, que é a minha sócia. Para eu não perder tempo na audiência, observa. É um caso de voo. Eu comprei uma passagem aérea, cancelei e não me devolveram o dinheiro. Eu vou precisar ouvir testemunha? Não. Eu vou precisar de depoimento pessoal do réu? Não. A maioria das questões, a maioria não, todas as questões não se resolvem através da prova documental? Sim. Então, o que eu faço? Já que o réu ele tem até o prazo da audiência para apresentar a defesa. O que eu faço? Se eu tive acesso à oportunidade de ver a defesa antes, eu me manifesto sobre a defesa. Porque no escritório, em casa, no home office, você vai estar muito mais tranquilo, com muito mais tempo, do que de repente na audiência você pegar a defesa e ter que se manifestar prontamente. Então, como a defesa já estava nos autos, se manifestou. Ó, se manifestou acerca da defesa, das defesas, né? Ó, pena de confissão, haja vista que a contestação é genérica e não impugna especificamente os fatos narrados pela parte autora, tá? Inclusive a ré, ela menciona uma corré. O autor impugna a preliminar. No vídeo do rito dos juizados eu falo sobre quando você pode se manifestar sobre a defesa do réu, né? Porque a lei 9.099 nada fala, mas tem aquelas hipóteses do CPC. Veja esse vídeo. Ou melhor, do rito dos juizados não. Do rito dos juizados não, é no rito dos juizados sim. Tá? Impugnei a preliminar, falei da teoria da asserção. Deixa eu voltar aqui, ó. Impugnei a preliminar, falei teoria da asserção, da relação contratual. A ré não impugnou o protocolo de cancelamento, que é muito importante, né? Que a própria defesa, o próprio CPC fala lá da impugnação específica dos fatos. Não impugnou?
Babau. Dano material e moral estão comprovados. Acabou. Tá? E depois vem o quê? Isso era para ser feito até a audiência, mas como fez antes, a gente se manifestou sobre a defesa, veio a audiência. Tem a audiência de conciliação, instrução e julgamento. Ó. Foi presidida por uma juíza leiga, tá? Foi presidida por uma juíza leiga. Aberta a audiência, não foi feita a proposta de acordo. Pela parte ré foi oferecida a contestação, ó, escrita, estando acompanhada de documentos, ao qual teve vista a parte autora. Como eu disse, eu tive vista antes e já me manifestei para não perder tempo ali na audiência. Ó, pelas partes foi dito que não há mais provas a produzir, como eu falei, prova documental, estava tudo lá, não há necessidade de produzir mais provas. A parte autora se manifesta no seguinte sentido: se reporta, no caso é se reporta inicial, destacando-se que já se manifestou as folhas 85 e 86. Acabou. Designada data para leitura de sentença. Tá? Então, como eu já falei também no rito dos juizados, vai ser elaborado pela juíza um projeto de sentença. Esse projeto de sentença vai ser homologado pelo juiz. Então, a gente continuando visualizando o nosso processo, parece aqui, ó. Depois, cadê? Depois da remessa para o juiz leigo. Foi para um projeto de sentença para o juiz leigo e o juiz, ó. Peraí. O projeto de sentença para o juiz leigo. Aí, beleza, o juiz leigo fundamentou e condenou o réu a devolver o valor que tinha pago na passagem e mais 3 mil reais de dano moral. Cara, isso eu vou falar no final, mas olha como é importante. Você vê que você conhecendo o rito dos juizados, um dos primeiros clientes que você vai ter é você mesmo. Esses incômodos, esses danos que os prestadores de serviços causam a nós, né? Você vai começar a observar isso como oportunidade. E ver, nossa, eu consigo fazer meus danos serem reparados. Voltando para a tela. Julgou procedente. Seguindo aqui, ó. Sentença. Projeto de sentença, o juiz depois, por sentença, ele homologa o projeto de sentença. A partir desse momento, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo passa a ter um poder, tá? Aí depois aqui tem uma juntada de petição. Vamos ver o que é. Para você ver que no juizado, eu já tinha observado que o réu depositou um valor. O réu ainda nem tinha juntado a informação que geralmente já junta, ó, comprovante de pagamento e tal. Só que já estava no sistema. Quando você faz um depósito judicial, já aparece no sistema, o depósito é efetuado na conta judicial à disposição desse juízo e tal. Eu vi e já fiz a petição, ó, o valor que o réu depositou está correto. Requeiro a expedição de mandado de pagamento. Aí sai um ato ordinatório, ó, certifico que a sentença transitou em julgado. O réu pagou até antes da sentença transitar em julgado. Você sabe que transitar em julgado é quando não cabe mais recurso, acabou, resolveu. Aí, ó, concluso para o juiz. De novo. Ó, comprovado integral pagamento do débito exequendo, consoante depósito realizado pela ré, declaro cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, nos termos do artigo 52 da Lei 9.099 e 924, inciso 2 do novo CPC. Espeça-se mandado de pagamento do valor depositado em nome da parte autora de seu patrono. Acabou o processo. Aí depois tem, sempre quando há uma decisão do juiz, sai isso aqui, ó, intimação eletrônica. Para minha advogada.
com aquela decisão. Aí ela foi intimada dessa decisão. Depois tem mais uma petição. Você dificultou, foi, desentranhei uma peça. Alguma peça que foi juntada errada, alguém, mas o cartório já tirou. Mais um ato ordinatório. Ah, petição de folha 112, a gente nem viu porque já foi tirada dos autos. Tem uma decisão do juiz mandando desentranhar. Isso acontece quando tem petição errada, você pede desentranhamento. Tem mais uma juntada de petição aqui, que é a TAM. Para você ver, às vezes, né, os réus são muito desorganizados. O processo já acabou, já foi pago, já mandou expedir o mandado de pagamento, mas só depois que eles foram fazer a petição dizendo que foi pago. Ainda foi um valor errado. Por isso que eu tô falando, vocês têm que ficar muito atentos, cara. Os réus erram muito. Cálculo do dano, tem que ficar muito ligado nisso. Aí aqui, ó, mais intimação eletrônica, todas essas intimações eletrônicas para sair aquele despacho, para dar publicidade àquele despacho do juiz. Aqui tá falando, ó, mesma coisa, ó, bem que eu falei, ó, menção a processo diverso. Tem que ficar ligado nisso, que o réu também erra. E depois, o arquivamento. O processo ficou parado, ninguém se mexeu, já estava resolvido, acabou a execução, foi pago. Acabou o processo. Eu vou voltar aqui para minha telinha. Você percebeu que o processo, esse instrumento pelo qual você vai pedir a tutela jurisdicional, pelo qual você vai exercer o direito de ação do seu cliente, ele é vivo. Ele é uma sucessão de atos. Uma sucessão de atos. E você vê que nesse processo de 2017, a condenação foi em torno de R$ 4.000. E você vê que nós, né, eu como cliente, a minha advogada, nós temos 3 participações no processo. A petição inicial, a manifestação sobre a defesa, a audiência e a petição, 4 na verdade, e a petição para expedir mandado de pagamento, que é a ordem que o juiz dá para pagar, tá? Eu nem vi aqui, ó, se foi expedido o mandado de pagamento. O que é que acontecia? Eles, eles aqui no Rio estavam transferindo direto para a conta. Então, assim, é muito rápido. Deixa eu voltar aqui. Só para conferir com vocês se por acaso aparece aqui, ó. Essa é a petição que eles juntaram errado. Na verdade, o valor aqui está certo, 4.000 e pouco, a petição errada. Eles pediram aqui um mandado de pagamento, isso aqui, ó. Que foi depositado direto na minha conta. Direto na minha conta. Pegaram? Então, como eu estava dizendo, o processo é vivo. O processo é uma sucessão de atos. E é bom você entender isso. Quando você entende isso, isso vai facilitar e muito a forma como você verifica os prazos processuais. Vai ser mais fácil você explicar para o seu cliente o que está acontecendo. Porque como o processo, como um organismo vivo, você vai poder, nesse momento está acontecendo isso com o seu processo, nesse momento está acontecendo X com o seu processo. Para você não ser pego o cliente perguntar para você, você não saber responder o que está acontecendo, né? E quando você explica bem para o seu cliente, o seu trabalho é muito mais bem valorizado, né? E você também valoriza o trabalho do outro advogado, você valoriza o trabalho do juiz, você valoriza o trabalho do serventuário, porque você vê que essa sucessão de atos, na verdade, é uma atividade de todos nós. Se você pega o Código de Processo Civil, você fala, lá está dizendo que é o seguinte, cara, todo mundo tem que se ajudar. Fala da boa-fé e fala que todo mundo tem que se ajudar. Na verdade, ali não é eu quero ganhar. Aquilo ali é assim, vamos fazer justiça? Os instrumentos são esses, vamos fazer justiça. Por isso que existe o processo, né? O processo. Essa sucessão de atos.
Eu costumo falar até que o processo é como um namoro, né? Um namoro, você corteja a menina corteja o rapaz, ou corteja a pessoa, e vem depois com uma resposta, e vai aumentando, aquilo vai se estreitando até chegar à sentença, né? Vamos namorar? Esse é o processo judicial. Não sei se essa analogia ficou muito boa, não. Mas é. E por que eu decidi falar sobre isso com vocês? Estou recebendo muita mensagem lá no Instagram falando que na faculdade não fala sobre prática. E eu realmente, assim, eu tive a oportunidade de ter um bom estágio, tudo mais, com alguém muito próximo, mas a maioria das pessoas não tem, né? Então, mostrar para vocês um processo judicial é mostrar para vocês como vocês vão trabalhar. Né? Óbvio que tem advocacia judicial, óbvio que tem várias formas de você trabalhar hoje no direito, né? Empreender no direito, mas conhecer um processo é fundamental. Isso também serve para evitar o embrulho e manda. Fazendo uma petição bem feita, fazendo uma petição correta, inicial bem feita, inicial correta, uma manifestação perfeita. Você ser técnico. E o ser técnico é tão importante, porque para mim o ser técnico é você ter uma postura profissional. Até para você poder controlar as suas emoções durante um processo judicial. Não achar que aquilo é pessoal, não achar que você é o perseguido, não achar que você é o coitado. Então, quanto mais técnico você for, mais controle você tem sobre o processo. Quanto mais conhecimento você tiver sobre o processo, maior controle você tem. Eu sempre falo, o processo ele é impulsionado pelas partes, beleza. Ora por uma parte, ora por outra, ora pelo juiz. Você conhecendo os passos, conseguindo antever os passos, facilita para você calcular a sua hora, facilita para você calcular o trabalho, facilita para você verificar se você pode trabalhar. Ah, vou viajar, vou trabalhar, vou ser um nômade digital, vou poder trabalhar? Muitas vezes pode, pode. E você já observou essa quantidade reduzida de atos que tem no processo juizado especial civil? 2, 3, 4 atos. É muito fácil de escalar a sua advocacia. Por exemplo, um processo desse poderia muito bem estar tramitando no Amazonas. Eu poderia atuar aqui do Rio de Janeiro perfeitamente. O meu cliente, a única coisa que eu deveria fazer, que eu não poderia fazer daqui, seria contratar um advogado no Amazonas para ir na audiência do meu cliente. E você viu que nessa audiência desse caso não teve nem depoimento pessoal, testemunho e tudo mais. Para você ver como é fácil escalar processo no juizado especial. 55% das demandas do Brasil inteiro. Procedimento simplificado. Você vai se manifestar em regra 3, 4, 5 vezes. Facilidade de você calcular a sua hora de trabalho. E você, tendo esse contato com o processo, permite você a olhar, vislumbrar tudo isso. E enfia na cabeça. Eu vou repito para você internalizar, porque isso é conceito de direito. Processo é uma sucessão de atos. É um instrumento pelo qual você vai requerer a tutela jurisdicional. Então é importante conhecer o processo, conhecer o rito da demanda que você vai propor. Não ir fazendo, vou fazer aqui, quando chegar na próxima parte eu vou pesquisar o que é. Não, cara. Procure ter uma visão ampla, conhecimento amplo da área que você atua. E eu te garanto que você dominar os juizados não vai atrapalhar em nada na sua carreira. Por exemplo, eu quero ser um advogado criminalista. Seja um advogado criminalista. Mas provavelmente no início da carreira, sozinho, ou você corre o risco de ser explorado por algum escritório, que você não possa desenvolver seu nome pessoal.
você corre o risco de não conseguir sobreviver só da advocacia criminal, não tem cliente. Mas eu te garanto que no direito do consumidor e no juizado você vai ter. E eu sempre falo, as objeções principais que os juizados quebram são: você não precisa pagar custos judiciais, em primeiro grau de jurisdição. E dois, você não precisa pagar honorário de sucumbência, se você perder. Você não, né? O seu cliente. Mas imagina, você começando lá, se posicionando, pá, perdeu. Além de perder, você vai pagar, ó, além dos meus honorários, você vai ter que pagar os honorários de sucumbência do outro advogado. Beleza? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo do Porta dos Direitos na Prática. Tento trazer temas aqui para você vivenciar a advocacia, ajudar você a ter uma advocacia lucrativa, ajudar você a ter esperança para alcançar seu sonho, porque isso é um passo. É um passo. Passo. Então, se você gostou, eu já peço para você se inscrever no canal, curtir e comentar um tema, talvez, que você queira que eu trate aqui. Compartilha com seus amigos. Fechou? Forte abraço, um beijo para vocês e a gente se vê no próximo Porta Direito na Prática.